Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, depois de um final de semana em que o Grêmio, de forma surpreendente, perdeu por 4-3 para o time do Sport Recife, que apenas luta para não cair no Campeonato Brasileiro. Ainda é bem provável que caia. O Sport Recife tem uma tabela difícil e ainda hoje estaria entre os rebaixados. E o Inter empatou contra outro time que também apenas luta para não cair, o Vasco da Gama. Num jogo cercado de polêmica, o Internacional acabou saindo na frente, cedeu o empate quase no apagar das luzes. Internacional que agora joga contra o Atlético Paranaense, na obriga de vencer mais uma vez. Perdeu o Dourado, perdeu o Edenilson e até o Jonathan Alves pode vir a fazer falta, uma vez que o Internacional tem dificuldades em recuperar o Leandro Damião e também ainda não se sabe se joga ou não joga o Potker, que em princípio na quarta ou quinta-feira deve retornar aos trabalhos com bola. O Grêmio amanhã joga uma partida decisiva. O Grêmio repete a façanha do ano passado, chega a uma semifinal de Libertadores da América com ótima possibilidade de passar para a final. No ano passado o Grêmio também ganhou na fase semifinal do Barcelona de Guayaquil, e em ganhando do Barcelona de Guayaquil, o Grêmio acabou confirmando a classificação em casa e depois foi jogar a final contra o Lanús. Então o Grêmio repete a mesma situação do ano passado, arrancou ganhando fora de casa. Claro que desta feita, contra o adversário mais tarimbado, mais copeiro e com uma diferença de gols menor. No ano passado o Grêmio tocou 3-0 no Barcelona de Guayaquil, agora 1-0 contra o River Plate. E até esse mesmo jogo do Barcelona de Guayaquil, Vinícius Brito, Benítez, Maurício Freitas, serve de ensinamento. O Barcelona chegou quase na hora do jogo aqui, cansado, esfacelado, e acabou ganhando do Grêmio por 1-0 e criando dificuldades, quase que fez 2-0 com uma bola tocada no poste. O do Jonathan Alves, não? Jonathan Alves, não sei se foi ele que fez o gol, foi, depois de tabelar com o Caicedo. Foi ele, sim, foi ele. E ainda no final tomou cartão vermelho para variar, né? Isso. Brigou com o juiz e tal. E ali parecia um grande centroavante que acabou não confirmando. Então o Grêmio vai para esse enfrentamento, muito provavelmente sem Luan e com Everton no time. E uma dúvida na lateral direita entre Léo Moura e Léo Gomes. Eu acho que vai jogar o Léo Moura, para mim não tem dúvida, porque o Léo Moura, quando quis jogar, jogou, né? E tem um acordo com o Renato e tudo mais. E na zaga acho que joga o Paulo Miranda. O próprio Léo Moura, em uma entrevista, disse que jogaria contra o River. Agora tem 3 dúvidas então o Grêmio. Léo Gomes ou Léo Moura, Paulo Miranda ou Bressan, e na frente, se jogar o Everton, tem que sair alguém. Ou sai o Ramiro, ou sai o Cícero, ou sai o Jael, ou sai o Alisson, né? Um desses 4 tem que sair para poder voltar o Everton. Benítez, o Grêmio vai ser tetra da América, bicampeão na sequência. O que você acha? Boa tarde. Muito boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Eu acho que o Grêmio já está na final, né? Já está na final? Eu acredito que sim. Fez o mais difícil, né? Ganhar fora e aqui jogando em casa. River, muito bom time, eu achava que ia ser muito mais difícil para o Grêmio lá. O River vai ser obrigado a sair, tem do meio para frente, é muito bom o time também. Agora, eu acho que o Grêmio tem tudo para chegar na final. O River tem uma dúvida entre Prato e Escoco, né? O Prato há muito tempo não faz gol. E o Escoco não jogou nada lá na Argentina. Nada. O River não jogou nada na Argentina, né? E o Grêmio não deixou jogar. Não deixou. O Grêmio jogou bem. Eu acho que isso que me chamou a atenção, assim, o Grêmio... Dá para jogar fechado e jogar bem, né? Exatamente, né? O Grêmio foi... Isso que é interessante, o Grêmio não foi jogar fechado porque ficou com medo do River. O Grêmio teve uma necessidade, que ficou sem Everton, sem Luan, foi obrigado a mudar o jeito de jogar, e o Grêmio não é esse jeito do Grêmio jogar. O Grêmio está aí há anos, há 3 temporadas já, jogando para frente, bonito, tocando a bola, e quando se viu forçado a mudar o seu estilo de jogo, fez com muita competência, né? Então... E não passou a jogar feio, mesmo jogando fechado. Não, jogou da forma que dá para jogar. O Grêmio vai ser bicampeão da América? Bi seguido, tu diz? Bi né? e tetra, né? Eu acho que eu não cravo nem que sim nem que não. Eu acho que é muito possível. Até porque o time do Boca que ganhou do Palmeiras, eu acho que encaminhou a classificação, não me diz nada, assim, né? Eu vi aquele jogo do Boca com o Palmeiras. Eu acho que o Grêmio, passando pelo River, também acho que tem que prestar atenção.
Né? O próprio enfrentamento contra o Lanús, o Grêmio ganhou facilmente em Buenos Aires. O jogo daqui achou um gol no final contra o gol do Cícero, né? 37 do segundo tempo. Então, logicamente que tem que ter atenção com esse jogo de amanhã. Mas o próximo enfrentamento, não sendo curioso isso, né? O Palmeiras vai a Buenos Aires, perde pro Boca de 2-0. Eu estou dizendo que o melhor seria para o Grêmio pegar o Boca. Eu acho que sim. Eu acho que o Palmeiras, ao contrário do Grêmio, o Palmeiras foi a Buenos Aires e foi medroso. Foi para buscar um empate, tendo um plantel gigante, rico, poderoso. E o Palmeiras teve uma desatenção em 7 minutos de jogo. Em 7 minutos o Boca marca 2 gols. Em 7 minutos resolve a tua vida, né? Sabe que tem uma situação aí que envolve diretamente a história de Grêmio e de Internacional. Se o Grêmio disparar 4 títulos da América, o Inter ficará numa distância de 2 títulos, como já esteve. Sim. Né? E o Grêmio também pode dobrar em termos de Mundial, porque o Grêmio pode ganhar desse Real Madrid que ontem tomou 5. Né? É melhor sem o Messi. O melhor momento possível para ganhar do Real Madrid é essa fase do Real Madrid. Tomou 5 ontem. Né? Tomou 5. Sem o Messi. Eu vi o jogo. Vai demitir o treinador, parece? Já, Lopetegui. já estão falando no Conte. Tá falando. Agora, também deu tudo certo, né, pro Barcelona ontem. Não sei se vocês viram. Eu só vi os melhores momentos. Não cheguei eu vi o jogo. Meu Deus, que jogo bom. Jogo bom, estava 80 minutos, estava 2-1, daí a pouco fez terceiro, quarto. Aí. E o Real Madrid em cima, perdendo gols. Foi um jogo muito bom. Agora o resultado foi muito feio, né? 5-1 é muito. Pô. É um resultado muito expressivo, só que a gente tem que lembrar que mais ou menos essa época, ano passado, a imprensa dizia que era o pior Real Madrid da história. E o Real Madrid conseguiu se reinventar e ainda ganhar uma Champions League. É um grupo que tem qualidade, obviamente, que sem o Cristiano Ronaldo a diferença é gigante, mas não é um grupo também, não é um grupo frágil. O Real Madrid segue tendo o melhor do mundo, né? Porque hoje é o Modric. Eu vi a cara do Modric depois do 4º ou do 5º gol. Meu Deus, parecia que tinha morrido a mãe. Bah, tá louco. Uma tristeza, o cara. Agora, coitado do Lopetegui, né? O técnico do Real Madrid, que foi demitido 48 horas antes da estreia, só porque fechou com o Real Madrid, mas as questões culturais da Espanha que a gente tem que respeitar. E agora vai pro Real Madrid e também tá caindo também. Acho que tá trocando também. Aí o Conte, né? É o Conte que estava no Chelsea. Tu vê como um jogador faz diferença, né? Um jogador, né? O Cristiano Ronaldo é uma coisa, né? Tá metendo a mesma coisa o Barcelona. Sem Messi não é a mesma coisa. Isso que jogaram, jogou demais ontem o Suárez, fez 3 gols, né? 3 gols. Por cada gol antológico de cabeça, impressionante. Mas o cara está sempre lá e botando no outro lado. Em compensação, num jogo aqui sábado, Grêmio e Sport Recife, que também foi de muitos gols, 7 gols. Que jogo, eu nunca vi um jogo assim, Rick. Mas uma várzea. Um jogo ruim. E eles iam lá, tocavam, tinha 2, o Grêmio empatava, ele botava de novo. Que impressionante, nunca vi um jogo assim. O Grêmio toma 4 em casa. Parecia briga de foice no escuro. No escuro. Às vezes tem jogo que um monte de gol que é ruim, é peladão. É verdade. O doutor Ibsen tinha uma frase, né? Quando 2 times ruins se enfrentam, a tendência é que dê bastante gol. Não, o time reserva fez pro Grêmio. Olha, o Madison, Bressan, o Juninho Capixaba, esse que jogou primeiro de ponteiro esquerdo, depois de ponteiro direito e depois de lateral esquerdo. Bateu pênalti. O Caio, glorioso Caio, já é fraco como marcador, jogou como articulador. Olha, não tinha mesmo como o Grêmio. E o Grêmio não segurou nada. O Sport só está vivo e depende só de si para fugir do rebaixamento por causa da dupla Grenal. Ganhou 8 pontos. O Inter não pode falar que o time titular lá perdeu. Não, perdeu em 10 minutos. O Internacional perdeu lá. O Inter fez 1-0 lá com mais de 20 do segundo tempo. Mais 30 minutos. É verdade. Agora, esse era um jogo que o Grêmio precisava ganhar, né? Porque daqui a pouco, se dá uma zebra, acho que não vai dar a zebra, o Grêmio vai ter que ficar com a 4ª posição. Porque senão começa o ano todo errado. São 2 fases iniciais da Libertadores da América. Tem que voltar antes das férias. Tá? Muda tudo. Muda tudo. Eu acho que Grêmio... até o tamanho do elenco, a qualidade do elenco, para medir fica mais difícil. Você já sabe que tem 6 jogos na Libertadores, você já tem que fazer um time forte. Claro. Né? Acho que o Grêmio entra entre os 4, Rick.
Eu O acho. São Mas Paulo- o Grêmio está com 4 de defasagem. O já pro problema é o São Paulo. seguinte, Mas quem é que fica pra trás? o Grêmio está com esse problema da Libertadores, né? Esse é um grande problema, né? Por um lado, né? Tem que jogar com o time reserva. Quando que é o outro jogo agora do Libertadores? Depois da manhã? Libertadores joga amanhã, a segunda partida da E- semifinal, e na semana seguinte o primeiro jogo da decisão. E depois dia E 28. aí depois só dia 28. Só dia de 28. novembro. Sabe? Porque o Grêmio chega na final. O Grêmio chega na final. Depois da partida decisiva da Libertadores, no dia 28, só tem mais um jogo do Campeonato Brasileiro. Mas- Então o Grêmio provavelmente chega nesse jogo Jogando decisivo com da reserva. Libertadores, sabendo se estará no G4 ou não. Ah, E a dificuldade é o seguinte, o Grêmio, além de já estar 4 pontos do quarto colocado, o Santos atrás já está começando a dar um Esses de cangote. trás eu não vejo. Será Com que o 6 Santos- pontos a menos. Só se o Atlético Mineiro ganhar hoje do Ceará, aí fica Não 3. é fácil, né? é no Ceará. Aí fica 3. Fica 3. Aí sim. Ah, e o Lisca está fazendo um trabalho bom lá. Não recuperou, Não está né? fácil ganhar do Ceará. Eu acho que o Ceará ganha. E o Inter não joga lá depois? Joga lá ainda. É a próxima rodada. Seu Sem jogo ser difícil. agora o Atlético Paranaense. Eu acho muito difícil esse jogo. Aí eu vi algumas partidas do Ceará, melhorou muito o Ceará. Melhorou demais. É um time que tem velocidade, tem Muito, posse de bola, muito. tem jogadas ensaiadas, tem O esse Lisca- Arthur. O Lisca de louco não tem nada, ele é muito bom treinador. Ele é muito bom treinador. Eu cheguei a trabalhar com ele lá no Brasil de Farroupilha, foi em 2005. Muito bom treinador ele. Muito bom. E ele melhorou o ainda. trabalho dele. Sim, estou falando de 13 anos atrás, hoje ele está bem melhor. O trabalho dele é muito bom. Muito bom. Trabalha muito, o trabalho de campo dele, ele entende de futebol. E ele tem uma ligação com o Ceará que é uma coisa emocionante. Impressionante. até. É, Lisca doido. Uma relação com a torcida assim que o treinador não costuma ter. Ele, É verdade. quando ele voltou lá, a torcida parecia que tinha recebido um... Ele é o ídolo do time. Exatamente. É uma Vocês coisa acham- impressionante. Vocês acham que tem alguma chance de mudar a eleição do Internacional se o Inter não corresponder dentro de campo e o Grêmio sendo campeão da Libertadores da América? O que vai acontecer? O primeiro turno da eleição é quinta-feira da semana que vem. Vai passar os dois pro pátio, né? Passam os dois para o pátio. E aí a eleição é só no dia 8 de dezembro. 8 de E aí já saberemos se o Grêmio é ou não campeão. Vai ser quase o Grêmio viajando para o Mundial. Eu acho que não, sabe por quê, Rec? Porque os nomes da chapa de oposição, digamos assim, são também todos nomes conhecidos que já tiveram oportunidade no clube, assim, e o torcedor já conhece bem, assim, sabe? Então, eu acho que o torcedor vai fazer um julgamento assim, poxa, para quem veio da segunda divisão, até que o trabalho foi legal, foi bom, assim. E o torcedor colorado tem uma tradição, né? Se a gente pegar as eleições do Inter, a primeira eleição do Inter foi, do que o sócio votou, foi em 2002. Eleição aquela que o Fernando Carvalho ganhou. O vencedor nunca fez menos de 70% dos votos. 70, 80. O Mendeiros na última, mas também era jogo jogado. né? Não, é. Fez 90%. Mas acho que essa é uma lógica, assim, do torcedor do Inter escolher dessa forma, assim. Eu imagino, posso estar equivocado, mas os nomes da oposição é Luciano Davi, Dani Luciano Dubin. Davi concorre na cabeça, Dani Dubin, Max Carlobanho, o Guilherme Osório E o Zé Amarante. e o José Amarante. O Sigma não está, né? Não. E concorre para o futebol, se é que o Inter vai ganhar, se a oposição ganhar a oposição, no futebol, Eduardo Lacher. Tá. Todos os nomes que já Não tiveram- tem um que... já ocuparam espaços de poder no Inter, em momentos importantes até. A menos que o torcedor... Luciano Davi era o entenda- vice-futebol que colocou o Fernandão de treinador, né? Foi. Dani Dubin foi na gestão do Luiz, então o torcedor lembra desses nomes aí. Dani Dubin já foi vice-presidente eleito, o Zé Amarante já foi vice de O administração. Dani Dubin é da época do Miranda. Do Miranda. Mas depois acho que foi também do. Foi do Com Carvalho. o Carvalho, acho que com o Luiz, não? Mas tudo que bem. foi O Luiz. Luiz ele foi vice-presidente eleito. Isso, vice-presidente eleito com o Marcelo Medeiros, não? O Medeiros era de futebol. Mas tudo bem, mas para Medeiros era de futebol. Mas a gente rapidamente lembrou aqui que todos eles já estiveram em espaços de poder, então acho que nenhum, nas duas chapas, né? Até porque quem é a situação não pode se vender como novidade. Mas imagina o Grêmio bicampeão da América, tetra no total. O Eu acho- Internacional não fica entre os 4. Tu acha que não? Bom, já não. Estou fazendo um desenho O pior cenário. assustador, o pior cenário. Quem é o quinto hoje? São Paulo? Ou não, o Grêmio. quinto hoje é o Grêmio. Grêmio. 4 pontos atrás do Inter, ou 6? O Grêmio hoje tem 52, o Inter 58, são 6 Não, pontos. se o- Não vejo o Inter sair desse G4, mas nem a... é difícil. Até por isso, que é o Grêmio, que é quem está vindo,
tá com a cabeça em outro local e tem um time B que não tem qualidade, então o Grêmio, se fosse o Palmeiras atrás do Inter, com aquele elenco milionário que o time reserva é tão bom quanto o titular, aí acho e que hoje é com jockey. Exatamente, e hoje com o Jockey. Ou se fosse o Santos com uma pontuação maior, por exemplo. Eu acho que a situação do Inter, por incrível que pareça, jamais imaginaria lá no início do campeonato isso. Ela é cômoda para permanecer nesse G4. E até se a gente levar em consideração que o Grêmio está na obriga de ser campeão da Libertadores da América, se o Grêmio for campeão, a situação do Inter é melhor que a do Grêmio. É futebol, essas Mas coisas. projetando, Rec, ali naquela disputa pelo quarto lugar... Por isso que o vice da América tinha que ter vaga. É porque a decisão é muito em cima. Poderia ser justo, né? E outra, tu é vice da América. Sim. E aí não tem vaga pro ano que vem. Aí pega uma Chapecoense que fica em 8º e vai para lá. O Vasco ficou em 7º, foi para lá. Mas aí o problema, entre aspas, é que o Brasil tem muitas vagas. Né? Mas pegando a briga por essa quarta vaga, o São Paulo não tem uma sequência nada fácil para tentar se manter ali. São Paulo pega o Flamengo, que está em franca ascensão no campeonato. Tem o clássico com o Corinthians na Arena Corinthians e depois enfrenta o Grêmio. E o Corinthians, um risco ainda pequeno, porque ganhou do Bahia no final da última 39 rodada. não tem mais. Mas tá... É clássico, né? É clássico. É clássico. Não, mas o Corinthians não cai mais. Não cai mais. Não, 39 Ele não chegou a ficar 3 pontos da zona de rebaixamento só, né? Mas 39 não cai mais. Eu pergunto para vocês, o Palmeiras está fora da final da Libertadores? Acho que não. Acho que a missão é muito difícil. Acho que não. É muito difícil. É curioso, né? O Palmeiras com o Roger, o Filipão consertou o Palmeiras, isso aí é a realidade. Agora, Benítez foi vice-campeão brasileiro pelo Palmeiras. Perdeu pro Guarani. E é curioso, olha só, que com o Roger, o Palmeiras vai lá e ganha na Bombonera. Vai lá e ganha na Bombonera. 2-0. Agora perdeu. Porque se o Palmeiras faz um gol no primeiro tempo, aí qualquer negócio, né? O time do Palmeiras é bom, tem jockey. Foi 2 descuidos, né? Os 2 gols lá. O segundo gol Não, é competência do atacante. Não, o segundo gol foi mérito do atacante, né? E a primeira ele ganha na cabeça do Felipe Melo. O primeiro, o segundo, o drible foi bonito, mas eu achei que o zagueiro tava... Coitado do Luan. Tava em outro planeta. O primeiro deu uma força. Muito inocente. Ele foi pro lado. Ele parecia melhor no Vasco da Gama. Ele não consegue se firmar no Palmeiras. Mas no próprio Palmeiras ele teve uma sequência interessante. Tanto que a dupla de zaga que jogou na Bombonera é a dupla de zaga que vinha atuando no Campeonato Brasileiro com os reservas. E o Filipão inverte. Coloca essa dupla de zaga para jogar na Libertadores pelo resultado que ela vem obtendo no Brasileiro. Agora, para ser vice-campeão brasileiro, a tabela é boa pro Inter. Claro que sim. Para ser campeão, não. Mas para ser vice, é boa. Para ser campeão tinha que ter vencido o Sport e a Chapecoense. Pela forma que os jogos aconteceram. E esse do Vasco aí. Esse do Vasco também. Mas... Especialmente contra Vasco e Sport, o Inter entrega os pontos no final do jogo. Agora, o que leva um juiz, o fator local, a não dar uma falta como aquela do Nico Lopes? Que loucura, foi quase né? luta corporal ali. O cara chegou dando, pescoço, né? Ele foi uma falta muito... Mas... Pelo amor de Deus. Um negócio agressivo, assim, fácil de marcar. O pênalti, sinceramente, eu não acho um absurdo o juiz ter marcado o pênalti. É um lance de interpretação, lance difícil. Sim, é muito difícil. Bate uma perna na outra, mas o pênalti tá na origem. Né? No campo, assistindo uma vez só, o cara marca o pênalti. Claro. É o fator local que faz Depois isso. Tu assistindo. Aqui no Beira-Rio ele marca a falta. Mas, Rec, chama a atenção que na rodada anterior o árbitro ficou 7 minutos para ouvir todo mundo. Aí nessa rodada nenhum dos demais viu o que aconteceu para sinalizar para o olha, foi falta. Eu não sei se a CBF, se a comissão de arbitragem tomou alguma atitude. O Ricardo Marques Ribeiro, ele expõe o futebol brasileiro, brigando no aeroporto, brigando no corredor. Sabe? Ele é nervoso. Eu acho que ele é bem agitado, né? Muito agitado. Então, os equívocos dele de jogo, ok, isso é o principal. Mas aí depois o cara tem que ter uma postura pra... Pelo amor de Deus. Aquela cena do rapaz dentro do aeroporto, de dedo em riste, dizendo que vai chamar a Polícia Federal. Mas onde é que ele tá com a cabeça, aquele rapaz? Pelo amor de Deus. Agora, ele fez questão de responder o cara. E o cara malandro já estava filmando. E ele vendo que o cara tá filmando, ele posou pra... Ele viu que tinha 5 ou 6 filmando. Poxa, não te envolve em confusão. Hoje não dá mais pra fazer Hoje isso. Não dá. Foi muito baixo, tá? Pelo amor de Deus. Não é de um juiz, né? Tá louco. E ele foi muito mal também, né?
Foi muito mal, como juiz foi muito mal. Foi uma coisa ridícula aquilo. Sabe que esse juiz apitou uma final de Copa do Brasil aqui, que foi aquela briga da Alessandro com o William. Ele que apitou aquele jogo? Foi ele que apitou. 2009, Inter e Corinthians. Eu me lembro que quando começou o jogo, ele marcando. Foi recuando. E o D'Alessandro mesmo brinca com isso. Ele fala assim, eu não ia pra cima dele, olha o tamanho dele. Isso já faz 10 anos. É verdade. E ele já era conhecido, porque foi a final. Ele já era conhecido. Quer dizer, não adianta, não vai aprender mais. Não, isso aí é o máximo dele. É o jeito dele. E lá o juiz que era quarto árbitro aqui, foi quarto árbitro também contra o Vasco. Né? O do jogo do Santos? Era o mesmo cara. Olha só. E quarto árbitro não é sorteio, é indicação da CBF. Sorteio é só o árbitro principal ali, no máximo o trio. O quarto é na base da escala. Então deve estar passando por alguma dificuldade financeira. Botaram de novo. E a CBF diz, vamos dar uma força para esse coitado aí. Deve ser isso. Mas tem que dar força no mesmo jogo? Sim, mano. Não tem explicação, né? É uma questão até de, vamos preservar essa relação que não está muito simples. Por que vai botar o mesmo cara? É dar vazão para qualquer comentário. É dar vazão pro Reg agora tá cornetando os caras. Mas Claro. E aí tem o seguinte. Pedem para levar? Tem o seguinte, né, Reg? O jogo com o Santos aqui no Beira-Rio foi na segunda-feira. O sorteio normalmente é na terça. Então, no meio do bolo. Tudo que aconteceu. Tava quentinho ainda. Algumas participações aqui, Rec, no nosso Facebook, e tem uma que é interessante de até esclarecer o pensamento do Ivo Bento Silva. Mas antes, o Assilon Souza está dizendo aqui que José de la Cruz, Benítez Santa Cruz é o melhor goleiro que o Inter já teve. O maior. O maior em... tamanho. Largura. Não, mas ele faz a menção de que é o melhor. Melhor. Que foi campeão brasileiro invicto, né? Esse título ninguém vai tirar do Benítez. O time era bom. O time era bom, né? O Regis... Benítez, João Carlos, Mauro Galvão, Mauro Pastor e Cláudio Mineiro. Batista, Falcão e Jair. Valdomiro, Bira e Mário Sérgio. Cabeça boa, Rec. Time é bom, Muito bom. O Regis Reis... E tinha jockey. Enio Vargas de Andrade. Enio Andrade e Gilberto Tim. E na direção, Federico Arnaldo Balbé, presidente Marcelo Feijó, que o time também é. Confere a história de que, você vai contar depois do intervalo, que lá em Minas Gerais, Internacional e Cruzeiro, uma vitória heróica do Internacional, 3-2. O Balvê, o Enio Andrade chegou e disse para o Balvê, eu não vou escalar o Valdomiro, senão eu vou perder os jogos finais. E aí o Balvê disse, se você não escalar, não tem jogos finais, porque nós não vamos passar. Vamos ver se o Benítez confirma essa história. Já voltamos. E aí, Benítez, corresponde à realidade? É a pura verdade. Sensacional. Sensacional. O Balbé é único, é fantástico, né? Fantástico. Então vamos botar o Valdomiro, senão vamos perder o Valdomiro para as finais. Não vamos chegar na final. Né? Não, é fantástico. Frase, né? Tem muitas histórias. E aí perdeu igual, né? Não jogou contra o Vasco, jogou o Chico Espina. Fez 2 gols. Cada gol do Chico Espina... O primeiro gol foi um gol lá no ângulo, deu um toque entre as pernas do zagueiro e ele deu uma cacetada no ângulo lá do Leão. Sabe que o Chico Espina, quando começou no Grêmio, a ideia é que ele fosse o ponteiro esquerdo titular do Grêmio, no lugar do Loivo. E acabou vindo o Éder. E aí o Chico acabou saindo, foi pro Paysandu, depois jogou no Internacional e tal. Né? Ou depois do Inter foi pro Paysandu, uma coisa assim. Mas que jogador. Ele não era titular porque tinha o Mário Sérgio e o Valdomiro. Um jogador muito forte, muito rápido, muita força. E o segundo gol que ele fez, arrancou do campo nosso, foi lá e fez o gol. 50 metros levou a bola, ninguém pegava ele. Muita saúde. Era bom. O que você ia falar, Onis? Mais algumas participações aqui no nosso Facebook, que o Regis Reis está dizendo que vai dar Grêmio e que vai cobrar a conta de 2007 contra o Boca. O Ivo Bento da Silva está perguntando aqui se o Grêmio pode ser campeão da Libertadores com 3 empates. Empatando amanhã com o River, obviamente passa, e aí ele cria um cenário. Se empatar com gols na Bombonera e empatar 0-0 na Arena... Por que Bombonera? Pode ser... Não, é que ele tá projetando o jogo com o Boca. Se poderia, com empates na Bombonera e na Arena, ganhar.
Só que na final não tem tem saldo gol Não tem qualificado. gol qualificado. Então pode empatar 10-10 em um campo, Não 9-9 em não outro, adianta. que vai para a prorrogação Não em adianta, pênaltis. não adianta. Vai ter que ganhar. Tem que Ou nos ganhar. pênaltis ou com a bola rolando. Um jogo, pelo menos, tem que Tem ganhar. que na decisão. ganhar. Tem que ganhar. O que ele quer é moleza, né? Seria bom a final Palmeiras-Grêmio, né? Você não acha? Eu acho que é mais jogo. Seria muito bom essa final. Eu Mas gostaria. é bom para secador. Por que, secador? Porque o Palmeiras diz é mais forte do que o Boca. Me parece mais forte. Ele é mais forte, não tem? Tem mais dúvida. elenco. O E Grêmio não. decide em casa o Palmeiras. Outra coisa, o Grêmio, esse Grêmio mostrou agora contra o River, não se assusta com a bomboneira. Não. Não. Então, o Grêmio é mais negócio pegar o Boca. Pode parecer loucura a gente dizer isso, né? Que numa final de Libertadores, a gente tem aquela imagem do Boca, né? Que é uma imagem justa. Agora E daqui é a pouco numa final até pode criar corpo, mas time por time, Palmeiras é mais time É que o Boca. engraçado como a bola rolando nos desmente, né, Benítez? O Grêmio teve dificuldades enormes contra o Tucumã. Há 13 minutos, eu estava comentando aquele jogo, eu disse, só tem um time em campo. Atlético e Tucumã. Os caras tabelavam dentro da área do Grêmio e erravam o chute, davam um traquezinho, ou chutavam para fora, ou o Marcelo Groi pegava. Aí o Alisson fez o gol, acabou. Acabou. Depois logo em seguida fez o segundo. Contra o Estudiantes, 2-0, Estudiantes mais próximo do terceiro, o André cabeceia, o Kahneman pega o rebote Kahneman. e faz o gol. Quer dizer, então, os dois jogos mais difíceis foram contra o Estudiantes e Tucumã. Contra o River e o foi Grêmio. tranquilo. River. Não teve perigo nenhum. Contra Nada. o Estudiantes, Mérito do eu Grêmio, acho que o né? Estudiantes lá foi a pior atuação do Grêmio no ano. Assim. É. Acho que o Grêmio jogou, achou aquele gol do Kahneman, porque jogou muito mal e o Estudiantes jogou bem. Mas E é aqui impressionante. mesmo. E aqui- Mas eu acho que tudo isso aí é símbolo de time que é campeão, Tá de com time que é liga. grande, sabe? Não, e é time que sabe administrar o momento, assim, sabe? O jogo tá ruim, mas tá 0-0, eu faço o gol e matei. E sabe que isso aí a gente sente, né? Eu estava comentando também na volta aqui, Grêmio contra o Estudiantes, 43 do segundo tempo, de sã consciência, o cara já está meio desesperado, tentando acalmar o torcedor e tal. Eu lembro de ter dito o seguinte, não, o Grêmio tem que colocar um batedor de pênalti, porque basta fazer um gol que vai para os pênaltis, eu colocaria o Douglas, falei. Porque eu tinha certeza que o Grêmio ia fazer um gol, mas nem que fosse aos 45, 47, porque o Estudiantes estava com nojo da bola, né? Sim. Parecia o Inter naquele 0-0. O Estudiantes pegava a bola. Jogava a queria bola dar- e largava pro Grêmio. Dá pra eles. Queria Dá, dar dá um- pra ele. Tira esse troço daqui. Eu nunca tinha visto um negócio tão covarde assim, sabe? Eles vão tomar. Aí tomaram mesmo. E foi covarde naquele nível, não é naquele nível de a equipe ficou se defendendo e tentava sair no contra-ataque. É quando estava com a bola, dava um balão pra frente pra ela Não, ficar pra se longe livrar da área. dela. Era se livrar dela. Vá que volte, né? No confronto do Grêmio com o River, pegando o que aconteceu nesta Libertadores, especialmente nos matas, o River é uma das verdades, e é a verdade que puxa a torcida colorada, ganhou os dois confrontos sempre na segunda partida. Mas também é verdade que o River, em nenhum dos dois confrontos que teve, marcou gol fora de casa. Fora de casa. O River teve imensas dificuldades nos dois jogos fora de casa, só que aí ele decidia em casa e conseguiu casa. decidir com Mas fator esse local. River em 2015 contra o Cruzeiro meteu 3-0 no Mineirão. Claro que é outra escalação. Tinha o Theo Gutierrez, que tinha muita força. Tinha o Sanches, Carlos Sanches, que esses dois desequilibraram o jogo. Mas, por exemplo, pegando o confronto com o Racing, o River empata 0-0 com o Racing no Presidente Peron e ganha 3-0 em casa. Depois enfrenta o Independiente em Avejaneda, empata 0-0 fora, confirma a classificação em casa. Dessa vez, claro, o confronto é invertido e ele não conseguiu utilizar o fator local. Precisa o River marcar pelo menos um gol fora de casa, o que não conseguiu nas outras fases. Então é uma tendência muito boa para que o Grêmio passe para a final. O Grêmio passa. Benítez acha que pode dar Palmeiras. Não, o Grêmio passa, o Grêmio está na final. Agora, eu ainda acho que o Palmeiras pode complicar a vida do Boca Juniors. Eu acho que a final pode ser Palmeiras-Grêmio. Grêmio perdeu para o Sport sábado, segue em quinto, ficou distante 4 pontos do G4. Já são 4 rodadas sem vencer no Brasileirão. O Tricolor enfrenta o River Plate amanhã pela Libertadores da América. Ainda não recuperado de lesão muscular, Luan está fora da partida. Everton voltou a treinar com bola ontem e a tendência é que fique no banco de reservas. Paulo Miranda deve ser o substituto de Kahneman. Há dúvida entre Léo Moura e Léo Gomes na lateral direita. Isso tudo em tese, que daqui a pouco o Renato surpreende, coloca o Everton
começando e tal, mas tudo como se desenha em função da atuação do Grêmio lá, essa seria a lógica, e também em função da má atuação do Bressan no 4-3 para o Sport Recife, inacreditável 4-3, porque o Sport Recife nem marcou o Grêmio. Foi um peladão. Não, bah! Mas bom de ver no segundo bom tempo. De ver, né? Agora. Isso é aquele jogo que é bom da gente ir. Tu vai tranquilo, bota os pés na cadeira da frente, que o estádio tá vazio, entendeu? Daqui a pouco tá conversando com um amigo, perde um gol, deu gol ali, e tu não fica bravo com isso, vambora. 4 gols em 19 minutos no segundo tempo. É outro clima, e aí clima de domingo, assim. Com polêmicas de arbitragem, Internacional empatou com o Vasco sexta-feira, a diferença em relação ao líder se manteve de 5 pontos, só que agora são 7 rodadas a mais para jogar. Defesa foi vazada pela 7ª partida seguida. Próximo compromisso, Atlético Paranaense, jogo difícil, domingo no Beira-Rio, 19 horas. Dourado, Jonathan Alves e Edenilson fora. O Dourado e o Jonathan Alves pelo amarelo e o Edenilson pelo cartão vermelho. Palmeiras 63, Flamengo 59, Internacional 58, São Paulo 56, Grêmio 52, Atlético e Santos 46. Esses 7 ainda brigando por 4 vagas ou por 3 vagas, porque pelo menos uma vaga o Palmeiras vai ficar. Já tem, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, o Palmeiras vai ser. E luta pelo título com vantagem sobre todos os outros, 63 a 59 do Flamengo, 58 do Internacional. Já voltamos. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida, uma casa mais linda que a outra. Ou também você pode fazer com financiamento direto com o Fernando. Pode ligar agora. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. São casas de extrema qualidade, diferenciadas, material de primeira qualidade. Na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações, 3596-1048, plantão de vendas 986317709. Fale agora com o Fernando, madelombacaseconstrucão.com.br. Já os principais momentos de Internacional e Vasco e Inter, o jogo foi no Rio, Grêmio e Sport Recife. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. FAC, materiais de construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue agora, 34666133, fache.com.br. Os lances de Grêmio 3, Sport Recife do Milton Mendes 4. Aí começou 1-0 o gol do Jair, que fez os 2 primeiros gols da sua carreira. Tu acredita, Vinícius? Ele começou lá no San José, do San José foi pro Inter. Esse Jair começou conosco. Eu acho ele bom jogador. Bom jogador. Tem quantos anos? É novo, né? 23. Ainda tem espaço para despontar. O Inter tem paixão por volante, daqui a pouco volta. É do Inter ainda, né? Eu não sei se ele é do Inter. Eu acho que ele já foi pro Juventude com passe livre, acho. Eu sempre gostei muito dele. Ele estava naquela leva que tinha Fernando Bob, Fabinho, aquele pessoal todo, né? Tinha o Silva. Tinha volante. Volante não. Tinha mais volante que na fábrica da DM. É isso aí. O Argel gostava bastante. O Argel mandou buscar muitos, né? Veio o Anselmo Modric, já tinha o. Anselmo Modric. Já tinha o Fabinho. Mas o Fabinho vinha bem até aquela lesão, né? O Fabinho teve uma fratura feia num jogo no Beira-Rio. Olha aí, ó. Gol do Mateuzinho, ó. Houve quem visse falha do goleiro, mas o que o goleiro vai fazer numa dessa? Não. Passou no meio das pernas porque ele estava em cima, não tem? Não tem tempo de reação não, desse, né? Aí Benício, foi falha, não? Não.
Tem. Vai Tem fazer que o quê fazer. o goleiro? O Jair tem contrato com o Sport até o final de 2019. Então é provável que já fez até o final do contrato com o Não, Inter. acho que ele já não tinha vínculo com o Inter mais. Então já. Ele foi pro Juventude, né? Ele vai do Juventude para Olha o só. Sport. Esse gol. Olha. Foi bonita, mas a limpada que ele deu ali foi bonita. Acho que ele errou e limpou. Mas pode olhar, olha ali. Ah, acho que não, Não, velho. Acho não, que não, acho que ele... Foi bonito. Matheus, ele tem recurso, Limpou e botou no cantinho. Bateu na mão dele, mas no cotovelo dele, na verdade. No cotovelo. Aí, ó. Aí, uma das raras vezes que não entrou. Aí eu já disse, bom, aí já o Grêmio vai passar na frente. Defesas difíceis os Aí goleiros o não pênalti. fizeram, né? Não, ali se o Grêmio acertasse era o empate. Aí o pênalti, O Capixaba que bateu, o né? Capixaba bate bem, ó. Ele tira completamente o goleiro da fotografia, ó. Ele bate com a canhotinha. E aí ele já estava na ponta direita. Ele começou na ponta esquerda. Entrou o PP, ele era na ponta direita. Depois ele virou lateral esquerdo. Saiu o Marcelo Oliveira. O Renato fez uma confusão. Tá no ar? Tá no ar, sim, tá. Pode ir falando, Denis. Olha aí. Aí o Jair de novo. Não, aí o Gabriel. Gabriel de cabeça. E agora o gol impedido no quarto lance do... Vai vir aí o gol O empate do impedido do... Do Jair? Mas uma jogada do Gabriel ali de Tá ali o- movimentação interessante. Tá ali o Milton Mendes, muito amigo do Rodrigo, zagueiro. Do Rodrigo, Melhores amigos. Grande, irmãos. Aí o empate. Aí o empate do Grêmio. É impedimento no cruzamento, é isso? Ou não? É o do esporte que tá não é impedido? do esporte que tá impedido. Ah, O o quarto último. gol do esporte. O último. Gol decisivo. do jogo. Tony Anderson. Não sei se o Grêmio vai contratar esse cara. É porque é jovem e é barato. Pra mim ele não confirmou. Jogador apático. É que às vezes tem jogador jovem que até treina bem e É. não consegue na hora do jogo ainda desenvolver, né? Mas Aí, não ó. adianta nada. Mas o Léo Gomes era assim. Ele erra o chute, consegue E fazer sobra uma na de cabeça Não, ainda. é um negócio assim, ó. Era o fundo dos horrores. O que achou, Benítez? Que jogo louco, hein? Louco. Parecia futebol de salão, né? Louco. O que você ia dizer, Benítez? Não digo, nunca vi tanto gol num partido assim, o Grêmio tomar tanto gol num jogo assim, 4. O Grêmio, Desde o- sempre, fazia o Grêmio desde o- sempre organizado, o time Teve sempre um jogo do organizado. Grêmio com o Fluminense há uns 10 anos, 4-4. Que foi mais ou menos desse naipe aí. A mesma... Jogo parecido. Nesse estilo, assim, de Já quantidade... vamos vendo o Inter enquanto vai falando aí. Quantidade de gols e do que aconteceu na partida, o mais próximo foi aquele jogo com o Caxias, do Transição, né? Foi. 5-3 pro Agora, Caxias. eu nunca vi o Grêmio jogar tão mal nos últimos tempos, como mesmo com o time de reserva. Nessa partida o Grêmio foi mal pra caramba. Agora, é curioso, claro que não há como todo time brasileiro ter um elenco Dois times, né? recheado. Agora, esse time do Grêmio, o Gauchão mostra isso, né? O time do Grêmio que teve que antecipar A as volta. férias, porque tinha o risco de cair aquele time da transição. Agora, quando coloca o Grêmio, esse time totalmente reserva, não tem tido bons resultados. Não. Embora esse ano esteja melhor que o ano passado. Sim, tem alguns resultados bons assim, mas os bons resultados é quando consegue colocar uns 3 ou 4 que quando- estavam suspensos, que podem jogar, mas quando vem com quase todo reserva, esse time do Grêmio realmente tem muitas dificuldades. Eu contesto não deixar os caras pelo menos no banco. Colocar uns 3, 4 bons no banco. Como E não o precisam Filipão. ser sempre os mesmos, né? Não. Daqui a pouco, em uma partida eventual, você coloca o Everton no banco. Na outra, você deixa o Luan. Você não precisa ter os dois em todos os jogos no banco de O reserva. Filipão fazia isso com o bancozinho do Grêmio, né? Sim. Sempre deixava o Carlos Miguel, o Paulo Nunes, Jardel na reserva. É bom. Tanto que quando o Grêmio ganha o Gauchão de 96, Isso. com o Banguzinho, o gol do título é do Carlos Miguel, É. que era titular. Ele jogava um ou dois, sempre jogava pra... E justamente ali no meio campo, que é o meio cara que campo. faz o time jogar, né? Ontem quem que tinha de... Tinha um goleiro, né, a nível de titular. E o Kahneman. Kahneman e o Douglas. Apesar É. que o Douglas está voltando, né? Ele deixou o Douglas até o final, acho que foi outro erro. O Douglas não aguentava mais. Mas aí é uma forma de tentar dar ritmo de jogo pro atleta e É. também acaba escancarando que o Douglas não é uma das
opções preferenciais para o jogo com o River Plate. Fosse uma opção preferencial, sairia um pouco Pouparia antes. ele, né? Aí uma bola no poste do Vasco da Gama, o Internacional deu sorte ali, né? E logo em seguida vem o gol do Internacional. Pelo que se viu nesse jogo, o Vasco da Gama é um dos francos candidatos a cair ou É igual aos não outros. se salva? O Bahia perdeu em casa pro Zidanilo. Agora é Zidanilo, o Marinho, como é que é? O Di Marinho. Agora o nosso Só futebol... o Corinthians e Bahia foi em São Paulo. Foi em São Paulo. Foi em São Paulo, foi fora de casa. O nosso futebol é engraçado, né? Há poucos meses a final do Carioca foi Vasco e Botafogo. Botafogo campeão com o Alberto Valentim de técnico contra o Vasco vice do Zé Ricardo. Hoje eles estão invertidos. O Zé Ricardo é técnico do Botafogo e o Alberto Valentim é técnico do Vasco. Nesse meio tempo ainda foi pro Egito Aí para ganhar dinheiro e... Ele recolheu a perna. Mas tem um impacto aí. O jogador do Vasco deixou a perna para deixou. o toque. Mas o grande equívoco realmente é a origem do lance. O cara só faltou degolar o Nico Lopes. Mas nesse caso, foi um pênalti bem cavado. Existiu um toque porque o jogador do Vasco deixou a perna para que existisse o toque. Benítez, muito obrigado. Eu que pela agradeço, estava muito bom o programa. Parabéns o programa da manhã também, excelente. Muito obrigado. Excelente. Muito obrigado e sempre a sorte. Obrigado, Vinícius. Valeu, voltamos sempre. Valeu, Maurício. Até às 19 horas.